Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos 11 e 12. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Quem não conhece a vida do apóstolo Paulo não consegue enxergar a força de suas palavras nesse momento. Ao falar da origem do Evangelho, ele demonstra, através de alguns detalhes da sua vida pessoal, que a doutrina do Evangelho que pregara aos Gálatas tinha origem numa revelação dada por Deus. E por isso, nessa carta, ele deixa bem claro que essa revelação é completa e suficiente. Paulo não aprendeu o Evangelho na sua juventude. Ele fala nos versos de 15 a 17, que será foco de nosso estudo nos próximos dias. Ele diz também que não aprendeu na primeira visita que fez a Jerusalém, depois da sua conversão, nos versos 18 ao 24. Não aprendeu também numa viagem feita 14 anos depois a Jerusalém, no capítulo 2, versos 1 e 2. E mais, no verso 16, ele diz que não consultou a carne nem sangue, ou seja, não consultou pessoa alguma. Então o evangelho que ele prega não veio de nenhum ser humano. Paulo não teve o privilégio de participar do ministério terreno de Jesus, como os 12. Mesmo assim, seu professor e mestre foi o próprio Senhor Jesus, como ele disse. Aquele que revolucionou o mundo, ensinou o evangelho pessoalmente a ele no deserto da Arábia e deixou-o tão afiado que nenhum dos outros apóstolos trabalhou tanto quanto o apóstolo Paulo. É interessante observarmos que isso não trouxe arrogância, não trouxe orgulho infundado, mas trouxe humildade e gratidão para esse servo de Deus. É por isso que ele está sendo tão enfático e deixando bem claro quem foi o seu mestre bíblico quando declarou: foi o próprio Jesus Cristo que o revelou a mim. E quanto mais próximo de Jesus, mais humildade devemos ter. É por isso que na segunda carta aos Coríntios ele revela que nesse período que ele recebeu as visões e as revelações de Deus, o Evangelho, foi-lhe posto um espinho na carne, para que ele não se orgulhasse da tamanha grandeza das revelações que recebeu, mas que isso produzisse humildade. Por isso que ele diz naquela carta, no capítulo 12, quando sou fraco, é que sou
forte. Esse privilégio foi único e agora nós cremos e seguimos o testemunho apostólico desse servo de Deus. Sabendo que, mesmo que um anjo venha aqui trazendo uma mensagem, deve ser amaldiçoado ou anátema, como ele já disse anteriormente, pois a revelação dada por Jesus a ele é completa e suficiente. O mais incrível de tudo isso é que nós também podemos ter o mesmo mestre que Paulo teve, nos guiando e ensinando, o Senhor Jesus Cristo, que revelou a ele, Paulo, a sua mensagem. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 11, 29, quando esteve na terra. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Como vamos aprender de Jesus, senão pela revelação escrita, completa e suficiente? Em outra escritura, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 45, ele diz: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Como vamos aprender, senão pela revelação escrita, completa e suficiente? Também ele diz, Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, 57, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Como vamos nos alimentar de Jesus, se não for pela palavra, pela revelação escrita, completa e suficiente? É possível que alguém, usando erroneamente o texto bíblico, queira fazer-se apóstolo, missionário, obreiro por conta própria. É possível, mas ele será falso. Porém, não podemos esquecer que Deus chamou Paulo para revelar algo novo. E nem por isso ele fundou uma nova igreja ou denominação para si, pois ele sabia e cria que aquele que o chamou comprou a igreja com seu próprio sangue. Portanto, a igreja tem dono, e esse dono chama-se Jesus. Todos os que se fazem apóstolos, missionários, obreiros por conta própria são falsos, porque fundam igrejas para si e estão usurpando aqui o lugar que não é deles. Jesus só tem uma igreja e ele comprou-a com o seu próprio sangue. Paulo recebeu uma grande e valiosa revelação, mas não fundou igreja para si, mas fez parte da única igreja, a igreja de Jesus. E mais, ele não contrariou os demais apóstolos com a sua mensagem e não saiu para missões por sua conta própria, como acontece com muitos que se precipitam hoje, achando que tem esse direito, quando esse direito nunca foi dado a ninguém. E se Deus realmente fala através de mim, Ele vai falar da igreja de Jesus e não da minha igreja. Vale a pena lembrar que todos são chamados por Deus através do
evangelho. Portanto, todos são obreiros de Deus e precisam apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. E uma vez que essa palavra é usada corretamente, ela une e não divide. Ela prega a única igreja que existe, a de Jesus, que ele comprou com o seu próprio sangue, e não divide a igreja. A origem do evangelho não é humana, mas divina. Por isso, quando o evangelho é ouvido, nós nos aproximamos de Deus, nos aproximamos uns dos outros e nos tornamos juntos a igreja de Jesus. Do mesmo modo que o Senhor Jesus ensinou Paulo, nos ensina também por meio da revelação escrita. E como diz o próprio Paulo, inspirado por Deus, na carta aos Romanos, capítulo 15, verso 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Quem aprende de Jesus, prega Jesus e faz parte da igreja de Jesus. Que Deus te abençoe. Quero fazer valer tua palavra em mim, tua palavra que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, Senhor Jesus, tu és Senhor.